GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS 4ª edição. Episódio 126, capítulo 10. Teste de habilidade, natação. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS 4ª edição. Vamos continuar aqui falando sobre teste de habilidade no capítulo 10 e agora vamos falar de natação. Tá aqui conosco o Heitor de novo. E aí, Heitor, beleza? Tudo show de bola. E aí, pessoal? Beleza. Então vamos começar aqui. Natação, a menos que seja anfíbio ou aquático, que são vantagens, né? O personagem precisa fazer um teste contra a perícia natação sempre que entrar num corpo de água que cubra acima da sua cabeça. A natação tem como pré-definido HT-4. O teste deve ser feito assim que ele entrar na água e novamente a cada 5 minutos. Isso aí é pra você saber se você não vai se afogar, né? Basicamente. Assim, eu tenho uma teoria pessoal. Isso assim, pessoal, falando de coração com vocês todos que estão ouvindo. Todo mundo que joga GURPS, em algum ponto, a primeira partida de GURPS que todo mundo jogar, a pessoa vai fazer uma cagada muito grande. Que ela vai esquecer alguma coisa que vai ser importante. Os bonecos lá no Floresta Negra esqueceram cavalgar, sendo que eram todo mundo cavaleiros, ninguém conseguiu subir no cavalo. Tem gente que tem problema com perícia de escalada, que cai de montanha porque não consegue subir nas coisas. A natação não dá pra deixar, não dá pra ser mais efusivo sobre coloque natação na sua ficha, vai custar 1 ponto. Não custa muita coisa, é só 1 ponto. Coloca a natação ali, você vai precisar. E literalmente salva a vida. Exato. Assim, coloca. Vai te ajudar, vai fazer bem, eu prometo. Então vamos lá. Ele tem pré-definido HT-4, né? E quais são os modificadores? Lê aí pra gente os modificadores. Vai lá. Vai ficar diferente. Olha, os modificadores são o seguinte, olha, mais 3 se o personagem entrou na água intencionalmente, né? Se ele pulou de fato na água. Penalidade igual ao dobro do nível de carga, por exemplo. Então a carga pesada resulta numa penalidade de -6. Então quanto mais pesado ele tiver ao entrar na água, aumenta a penalidade que ele vai sofrer no teste de natação que ele vai fazer, porque ele vai estar mais pesado, obviamente. Mais 1 se o personagem estiver acima do peso, mais 3 se ele for gordo e mais 5 se ele for muito gordo. Ou seja, o personagem é mais pesado, ele tem mais peso, né? Mas ele recebe um bônus. Por que isso? Porque o peso de gordura é literalmente gordura, é mais leve do que a água, então dá uma facilidade para ele boiar. Olha aí, é a física, né? Física aplicada ao GURPS. Física. E aí, em caso de fracasso, o personagem engole água. Ele perde 1 ponto de fadiga e faz um novo teste a cada 5 segundos. Até se afogar, ser resgatado ou obter sucesso no teste de natação e conseguir tirar a cabeça para fora d'água. Olha que desespero. Você falhou o primeiro teste. Começou a engolir água. Aí vai perdendo 1 ponto de fadiga a cada 5... Faz um novo teste a cada 5 segundos. Vai perdendo fadiga até se afogar. Acabou a fadiga, você se afogou. Ser resgatado ou obter sucesso num teste de natação. É assim. É o quanto você quer tornar mortal essa campanha para personagens que não sabem nadar. Eu diria que 100%. Depois, se você não sabe nadar e pulou na água, a culpa é sua. É, verdade. Depois de se recuperar, ele deve fazer um novo teste depois de 1 minuto. Em caso de sucesso, ele volta a fazer os testes a cada 5 minutos. Sim, o personagem pode gritar para pedir ajuda. É aquela coisa assim, tá se afogando, socorro, socorro! Consegue pedir ajuda. Um personagem também pode tentar se livrar de armaduras, etc., depois do primeiro sucesso no teste de natação. Ele deve fazer um teste contra DX para cada item que tenta remover, com uma penalidade de -4 para remover escudos, capacetes ou armaduras peitorais. Um fracasso indica que o personagem engole a água e sofre as consequências descritas acima. Olha só, por exemplo, aquela coisa, estão lá os caras lutando assim e você empurra lá o paladino dentro da água, dentro do lago. Aí tá lá o paladino afundando com a armadura de placa, porque não vai conseguir, a base de carga dele não vai conseguir flutuar. E ele tem que fazer um teste de DX para soltar cada item. Quando chegar a 0 pontos de fadiga, o personagem deve fazer um teste de vontade a cada segundo para não ficarem e provavelmente morrer em seguida, a menos que seja resgatado. Aí tem as regras de sufocamento que nós vamos ver depois. Então, lembrem-se, amiguinhos, não pulem na água com armaduras. E se você estiver com armaduras, afaste-se dos corpos de água, que os seus inimigos vão tentar te empurrar para dentro da água. Exatamente. Você tá no penhasco e tem água embaixo, manda o ladino ficar na beirada, cara. Exatamente. Fala, você fica lá, eu fico aqui dentro.
Uhum. Velocidade de natação. As criaturas terrestres, como humanos, têm um deslocamento aquático igual ao deslocamento básico sobre 5, arredondado para baixo. Embora seja possível modificar esse valor ligeiramente. Nós vimos isso quando falamos em deslocamentos em outros ambientes num cast passado. O deslocamento aquático mínimo para esse personagem é de 1 metro por segundo. Ou seja, mesmo que você divida e tal, penalidade, não sei o que, no mínimo ele vai conseguir nadar 1 metro por segundo. Criaturas anfíbias e aquáticas têm deslocamento aquático igual ao seu deslocamento básico total. Ou seja, ela já vem com o corpo, com poder, ou seja lá o que for, pronto para ela se deslocar normalmente na água. No caso de nados de longa distância, use uma escala de 10 segundos. O número de metros que um personagem é capaz de nadar em 10 segundos é 10 vezes seu deslocamento aquático modificado para baixo em função da carga. Por exemplo, alguém com deslocamento aquático 1 e carga pesada nadaria 4 metros em 10 segundos. É uma simplificação da regra, né? Por caso de nados de longa distância. Tipo, se você não tá usando, sei lá, um grid de batalha, por exemplo, porque se você não tá, tipo, efetivamente nadando um turno de cada vez, se, sei lá, putz, a gente tem que atravessar um lago, usa uma escala de 10 segundos, hein? O custo em fadiga. Cada 1 minuto nadando em velocidade máxima, o personagem deve fazer um teste contra o maior valor entre seu HT e seu NH em natação. Em caso de fracasso, ele perde um ponto de fadiga. Quando um personagem é reduzido a menos de 1/3 de seus pontos de fadiga, divida pela metade seu deslocamento aquático. Ah, tá. É porque aí o personagem consegue nadar, tá passando nos testes bonitinho, mas ainda assim ele tá se cansando, né? É verdade. Se estiver nadando vagarosamente ou simplesmente boiando, o personagem faz um teste a cada 30 minutos. O cara não tá nadando, né? Só tá largado lá, tá boiando. É aquela coisa da piscina, assim, brincando. Exato. Salvando vidas. Vai lá, Heitor, você que é um paladino, como é que salva vidas? Olha aí, um personagem pode usar a perícia natação para resgatar uma pessoa que esteja se afogando. Ele deve fazer um teste de contra-natação com uma penalidade de -5, modificada para cima ou para baixo na diferença de CT entre o personagem e a pessoa que ele está resgatando. Se os jogadores conseguirem pensar em um bom método para salvar essa pessoa, o mestre pode conceder um bônus à jogada. Em caso de fracasso, o personagem engole água, perde um ponto de fadiga e ele mesmo também começa a se afogar, basicamente. Assim, ele pode continuar fazendo o teste, ele pode repetir novamente depois de 1 minuto, mas em caso de falha crítica, a vítima quase afoga o personagem. Isso custa 6 pontos de fadiga e ele deve desistir da tentativa de resgate. Ou seja, de novo, frisando, se vocês não sabem nadar, fiquem longe da água, porque vocês têm uma chance muito grande aí de atrapalharem a pessoa que tentar te ajudar. Você vai morrer e ainda pode levar um amiguinho junto. Exato. Vamos falar aqui sobre prender o fôlego. Aventureiros muitas vezes precisam prender o fôlego, seja para mergulhar ou para sobreviver a gases venenosos, estrangulamento, vácuo, etc. Prender o fôlego no vácuo é uma péssima ideia. HT determina o tempo que um personagem é capaz de prender seu fôlego, como mostrado a seguir. Sem esforço, por exemplo, sentado, quietinho, meditando. HT vezes 10 segundos é o tempo que ele consegue manter a respiração presa. Esforço moderado, por exemplo, operando um veículo, fazendo movimentos leves na água ou caminhando, HT vezes 4 segundos. Esforço pesado, por exemplo, escalando, combatendo ou correndo, HT segundos. Essas durações assim assumem que o personagem leva 1 segundo para respirar fundo, o que requer uma manobra concentrada em combate. Olha só. Multiplique todas as durações por 1,5 se o personagem conseguir hiperventilar, ou por 2,5 se ele hiperventilar com oxigênio puro. Em caso de um sucesso na perícia controle da respiração, multiplique as durações por um fator adicional de 1,5. Contudo, se um personagem for pego de surpresa e não tiver chance de respirar fundo, por exemplo, quando uma granada de gás detona em combate, reduz as durações pela metade. É interessante, né? Independente das circunstâncias, cada nível da vantagem de prender a respiração dobra o tempo que o personagem é capaz de prender o fôlego. No final da duração, o personagem começa a perder 1 ponto de fadiga por segundo. Quando ele chegar a 0 pontos de fadiga, deve fazer um teste de vontade por segundo, ou perder a consciência e provavelmente morrer a menos que seja resgatado. Veja sufocamento para maiores informações. Então, eu sinto que a tônica do episódio é a frase "e provavelmente morrer a menos que seja resgatado", né? Se você tá numa situação que você não consegue respirar, você provavelmente vai morrer se não for resgatado. Geralmente é assim. Respirar é importante. Assim. Exato. Então estamos terminando aqui mais episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, você pode nos apadrinhar aonde, Heitor? Em padrim.com/rpgnext, né? E também no PicPay, picpay.me/rpgnext. Isso aí.
Então a gente vai ficando aqui por enquanto, por essa semana, e a gente se encontra na próxima semana, aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.